Esses dias me perguntaram por que estudar teologia. E eu fiquei pensando que há muitos motivos para levar alguém a estudar teologia, mas há três fundamentos sem os quais não seria possível existir teologia. E antes de entender esses três fundamentos para existir a teologia, antes preciso entender o que é teologia. Qual é a definição de teologia e qual é o alvo da teologia? A definição de teologia pode-se dizer que é a ciência que estuda Deus e as relações entre Deus e o universo. Sendo assim, a teologia ela não é somente a ciência de estudar Deus, ela não é somente a ciência de estudar Deus e o homem, ela estuda todas as relações que existem entre Deus e o universo. Por isso nós falamos aqui de criação, falamos da providência de Deus, falamos da redenção. A teologia nutre essa busca pelo estudo de Deus e das relações entre Deus e o universo. De forma que a teologia ela tem como alvo, quando você entende isso, você percebe que ela tem como alvo certificar, né, garantir, entender os fatos que falam a respeito de Deus, que falam a respeito das relações entre Deus e o universo, mas a teologia não cria esses fatos, não cria essas relações, ela apenas estuda. Então, esses fatos eles não dependem da existência do teólogo, eles não dependem da existência do cientista que busca, que descobre. Como uma ciência, a teologia ela apenas descobre aquilo que já existe, mas ela não cria nada. E para existir, três fundamentos que possibilitam a teologia. O primeiro deles seria a existência de um Deus. Sem a existência de um Deus que se relaciona com o universo, não seria possível a teologia. Segundo, é a capacidade humana de conhecer Deus, de conhecer as relações que Deus tem com o universo. E o terceiro, sem a qual não poderia existir a teologia, é que existe uma provisão de meios pelos quais Deus pode se relacionar de forma real, manter um contato com a mente, ou através de palavras, mas existe uma revelação de Deus. Sem essa revelação, o homem não poderia estudar teologia. Então, esses três pontos fundamentais, acredito que possibilitam a teologia: a existência de Deus que se relaciona com o universo, a capacidade humana de conhecer Deus, pelo menos em parte, e conhecer as relações de Deus com o universo, e também a revelação de Deus. Deus decidiu se revelar. Sem isso, nós não poderíamos encontrá-lo. Na verdade, nós que fomos achados por ele, porque sem a revelação dele, não poderia existir o estudo da teologia.